Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 57. As mortes de Satyajit e Satadhanva. Depois que Akrura visitou Hastinapura e informou a condição dos Pandavas para Krishna, ocorreram fatos adicionais. Os Pandavas foram transferidos para uma casa que fora feita de laca e na qual depois foi ateado fogo. E todo mundo acreditou que os Pandavas, junto com sua mãe, Kunti, haviam morrido. Esta informação também foi enviada ao Sr. Krishna e Balarama, que após consultarem-se, decidiram ir até Hastinapura a fim de prestar solidariedade aos seus parentes. Krishna e Balarama certamente sabiam que os Pandavas não podiam ter sido mortos no fogo devastador. Mas apesar deste conhecimento, eles quiseram ir a Hastinapura para mostrarem solidariedade frente à desolação. Ao chegarem em Hastinapura, Krishna e Balarama foram primeiro ver Bhishmadeva, pois ele era o líder da dinastia dos Kurus. A seguir, eles viram Kripacharya, Vidura, Gandhari e Drona. Os outros membros da dinastia dos Kurus não estavam entristecidos, porque eles queriam que os Pandavas e sua mãe fossem mortos. No entanto, alguns membros familiares, liderados por Bhishma, estavam na verdade muito pesarosos pelo incidente, e Krishna e Balarama expressaram igual dor, sem revelar a situação verdadeira. Quando Krishna e Balarama estavam longe da cidade de Dwaraka, houve uma conspiração para levar a joia Syamantaka de Satyajit. O conspirador principal era Satadhanva, o qual estivera entre aqueles que desejaram desposar Satyabhama, a bela filha de Satyajit. Satyajit prometera a vários candidatos que ele daria sua formosa filha em caridade. Mas depois a decisão foi mudada, e Satyabhama foi dada a Krishna, junto com a joia Syamantaka. Satyajit não tinha nenhum desejo de dar a joia e sua filha, e Krishna, sabendo a mentalidade dele, aceitou sua filha, mas devolveu a joia. Após receber de Krishna a joia de volta, ele ficou satisfeito e sempre a mantinha com ele. Não obstante, na ausência de Krishna e Balarama, houve uma trama perpetrada por muitos homens para tomar a joia de Satyajit, incluindo até mesmo Akrura e Kritavarma, que eram devotos do Sr. Krishna. Akrura e Kritavarma se juntaram à conspiração, porque eles queriam a joia para Krishna. Eles souberam que Krishna desejara a joia e que Satyajit não a tinha entregue apropriadamente. Outros se juntaram ao conluio, porque eles tinham ficado desapontados por não terem obtido a mão de Satyabhama. Alguns deles incitaram Satadhanva a matar Satyajit e tomar a joia. Pode-se perguntar, por que um grande devoto como Akrura se juntara a esta conspiração? E por que Kritavarma, embora um devoto do Senhor, também se juntara àquela trama? A resposta dada por grandes autoridades, como Jiva Goswami, é que, conquanto Akrura fosse um grande devoto, ele fora amaldiçoado pelos habitantes de Vrindavana, pois ele havia levado Krishna para longe do meio deles. Por ter ferido os sentimentos deles, Akrura foi forçado a se juntar à conspiração declarada por homens pecaminosos. De igual modo, Kritavarma era um devoto,
mas por causa da associação íntima dele com Kamsa, ele fora contaminado através de reações pecaminosas e também se uniu à conspiração. Sendo inspirado por todos os membros do conluio secreto, Satyadhanva, certa noite, entrou na casa de Satyajit e o matou enquanto ele estava dormindo. Satyadhanva era um homem pecaminoso, de caráter abominável, e embora devido às suas atividades pecaminosas ele não devesse viver durante muitos dias, ele decidiu matar Satyajit enquanto ele dormia em casa. Quando ele entrou na casa para matar Satyajit, todas as mulheres lá presentes gritaram muito alto, mas apesar dos grandes protestos delas, Satyadhanva abateu Satyajit sem vacilação e sem misericórdia, exatamente como um açougueiro mata um animal no matadouro. Visto que Krishna estava ausente da casa, sua esposa Satyabhama estava presente na noite em que Satyajit foi assassinado, e ela começou a se lastimar. Meu querido pai, como você foi morto sem comiseração! O corpo morto de Satyajit não foi imediatamente removido para a cremação, porque Satyabhama quis ir até Krishna em Hastinapura. Portanto, o corpo foi preservado em um tanque de óleo, de forma que Krishna pudesse voltar e ver o corpo morto de Satyajit, e realmente agir contra Satyadhanva. Satyabhama partiu imediatamente para Hastinapura, a fim de informar Krishna sobre a horrível morte de seu pai. Quando Krishna foi informado por Satyabhama acerca do assassinato do seu sogro, ele começou a se lamentar como um homem comum. Sua grande dor é, novamente, uma coisa estranha. O Sr. Krishna não tem nada a ver com ação e reação, mas porque estava encenando o papel de um ser humano, ele expressou sua profunda condolência pela perda que Satyabhama sentia, e seus olhos se encheram de lágrimas quando ele ouviu falar da morte do seu sogro. Ele começou a se lamentar da seguinte forma: "Oh, que incidentes infelizes aconteceram!" Então Krishna e Balarama, juntamente com Satyabhama, regressaram imediatamente a Dwaraka e começaram a fazer planos para matar Satyadhanva e tomar a joia. Embora ele fosse um grande bandido da cidade, Satyadhanva ainda tinha muito medo do poder de Krishna. E assim, quando Krishna chegou, ele ficou muito assustado. Compreendendo o plano de Krishna para matá-lo, ele, de imediato, foi refugiar-se em Kritavarma. Mas Kritavarma disse: "Eu nunca poderei ofender os senhores Krishna e Balarama, porque eles não são pessoas comuns. Eles são a suprema personalidade de Deus. Quem poderá ser poupado da morte se acaso ofender Balarama e Krishna? Ninguém pode ser salvo da ira deles." Kritavarma afirmou ainda que Kamsa, embora poderoso e ajudado por muitos demônios, não pôde ser poupado da ira de Krishna. O que falar de Jarasandha, que fora derrotado por Krishna 17 vezes, e cada vez teve de voltar da luta decepcionado. Quando Satyadhanva recebeu uma recusa de ajuda por parte de Kritavarma, ele foi até Akrura e lhe implorou que o ajudasse. No entanto, Akrura também respondeu: "Balarama e Krishna são a suprema personalidade de Deus, e qualquer um que conheça a força ilimitada deles jamais ousaria ofendê-los ou lutar com eles." Ele mais adiante informou Satyadhanva: "Krishna e Balarama são tão poderosos
que simplesmente mediante sua vontade eles criam, mantêm e dissolvem a manifestação cósmica inteira. Infelizmente, as pessoas desnorteadas pela energia ilusória não podem entender a força de Krishna, embora toda a manifestação cósmica esteja completamente sob o controle dele. Ele citou como um exemplo o fato de Krishna, com apenas 7 anos de idade, ter erguido a colina de Govardhana e a ter sustentado durante 7 dias, exatamente como uma criança segura um guarda-chuva pequeno. Akrura claramente disse a Satadhanva que ele sempre ofereceria suas mais respeitosas reverências a Krishna, a super-alma de tudo criado e a causa original de todas as causas. Quando Akrura também recusou lhe dar abrigo, Satadhanva decidiu entregar a joia Syamantaka nas mãos de Akrura. Então, montando em um cavalo que poderia correr a grande velocidade e até 600 quilômetros sem parar, ele fugiu da cidade. Quando Krishna e Balarama foram informados da fuga de Satadhanva, eles montaram em suas quadrigas, sua bandeira marcada por um quadro de Garuda, e partiram imediatamente. Krishna estava particularmente bravo com Satadhanva e queria matá-lo, porque ele assassinara Satyajit, uma personalidade superior. Satyajit era o sogro de Krishna, e é uma injunção dos Shastras que alguém que seja Guru Druha, o qual tenha se rebelado contra uma pessoa superior, deva ser castigado em proporção à gravidade da ofensa. Porque Satadhanva tinha assassinado seu sogro, Krishna estava determinado a matá-lo por quaisquer meios. O cavalo de Satadhanva ficou extenuado e morreu perto de uma casa de jardim em Mithila. Sem poder contar com a ajuda de seu cavalo, Satadhanva começou a correr com grande velocidade. Para também serem justos com Satadhanva, Krishna e Balarama saltaram de suas quadrigas e começaram a seguir Satadhanva a pé. Enquanto Satadhanva e Krishna estavam correndo, Krishna apanhou seu disco e cortou a cabeça de Satadhanva. Depois que Satadhanva foi morto, Krishna revistou a roupa dele em busca da joia Syamantaka, mas ele não pôde achá-la. Ele então voltou a Balarama e disse: "Nós matamos esta pessoa inutilmente, pois a joia não será encontrada no corpo dele." Sri Balarama sugeriu: "A joia pode ter sido mantida na custódia de um outro homem em Dwarka. Assim seria melhor que você retornasse e procurasse por ela." Sri Balarama expressou seu desejo de permanecer na cidade de Mithila durante alguns dias, porque ele desfrutava de uma amizade íntima com o rei. Então Krishna regressou a Dwarka e Balarama entrou na cidade de Mithila. Quando o rei de Mithila viu a chegada de Balarama em sua cidade, ele ficou deveras satisfeito e recebeu o senhor com grande honra e hospitalidade. Ele deu muitos valiosos presentes a Balaramaji para propiciar-lhe prazer. Naquela ocasião, Balarama morou na cidade durante vários anos como convidado de honra do rei de Mithila, Janaka Maharaj. Durante aquele tempo, Duryodhana, o filho primogênito de Dhritarashtra, aproveitou a oportunidade para vir até Balarama e aprender dele a arte de lutar com uma massa. Depois de matar Satadhanva, Krishna retornou a Dwarka e, para agradar sua esposa Satyabhama, ele a informou da morte de Satadhanva, o assassino do pai dela. Contudo, ele também a informou que a joia não tinha sido encontrada na posse dele.
Então, de acordo com os princípios religiosos, Krishna, junto com Satyabhama, executou as cerimônias em honra do seu falecido sogro. Naquelas cerimônias, todos os amigos e parentes da família se reuniam. Akrura e Kritavarma foram membros proeminentes na conspiração para assassinar Satyajit, tendo incitado Satadhanva a matá-lo. Assim, quando eles ouviram falar da morte de Satadhanva executada por Krishna, e quando também ouviram que Krishna regressara a Dwaraka, ambos imediatamente abandonaram a cidade. Os cidadãos de Dwaraka sentiam-se ameaçados pela peste e pelos distúrbios naturais, devido à ausência de Akrura da cidade. Este era um tipo de superstição, porque enquanto o Sr. Krishna estivesse presente, não poderia haver qualquer pestilência, escassez ou perturbações naturais. Entretanto, na ausência de Akrura, ocorreram aparentemente algumas perturbações em Dwaraka. A superstição surgiu pela seguinte razão. Certa vez na província de Kashi, Varanasi, houve uma seca severa. Praticamente não choveu. Naquela época, o rei de Kashi organizou o casamento de sua filha, conhecida como Gandhini, com sua falca, o pai de Akrura. Isto foi realizado pelo rei de Kashi, sob o aconselhamento de um astrólogo. E, de fato, assim aconteceu que após o matrimônio da filha do rei com sua falca, houve chuva suficiente na província. Devido a este poder sobrenatural de sua falca, seu filho Akrura era considerado igualmente poderoso, e as pessoas achavam que onde quer que Akrura ou seu pai permanecesse, não haveria qualquer perturbação natural, como escassez ou seca. Um reino é considerado feliz onde não há nenhuma escassez, pestilência ou calor e frio excessivo, e onde as pessoas estão mental, espiritual e fisicamente felizes. Assim que ocorreram algumas perturbações em Dwaraka, as pessoas consideraram que a causa deveria ser atribuída à ausência de uma personalidade auspiciosa na cidade. Portanto, houve um rumor de que por causa da ausência de Akrura, coisas desfavoráveis estavam acontecendo. Depois da partida de Akrura, alguns dos residentes anciãos da cidade também começaram a perceber sinais desfavoráveis devido à ausência da joia Syamantaka. Quando o Sr. Krishna ouviu estes rumores sendo divulgados pelas pessoas, ele decidiu convocar Akrura do reino de Kashi. Akrura era o tio de Krishna. Então, quando ele voltou a Dwaraka, o Sr. Krishna, antes de tudo, lhe deu boas-vindas adequadas a uma pessoa superior. Krishna é a super-alma de todos e sabe tudo o que está se passando no coração de todos. Ele sabia de tudo o que acontecera com relação à conspiração de Akrura com Satadhanva. Então, ele, sorrindo, começou a falar a Akrura. Tratando-o como o mais proeminente entre os homens pródigos, Krishna disse: Meu querido tio, já é do meu conhecimento que a joia Syamantaka foi deixada por Satadhanva contigo. Presentemente, não há nenhum pretendente direto da joia Syamantaka, pois o rei Satyajit não tem descendente masculino. Sua filha Satyabhama não está muito desejosa desta joia. Contudo, seu esperado filho, como o neto de Satyajit, seria, após executar os princípios reguladores de herança, o pretendente legal da joia. O Sr. Krishna indicou por esta declaração que Satyabhama já estava grávida e que seu filho seria o verdadeiro pretendente da joia,
e certamente levaria a joia de Akrura. Krishna continuou: esta joia é tão poderosa que nenhum homem comum pode mantê-la. Eu sei que você é muito piedoso em atividades. Assim não há nenhuma objeção em você manter a joia. Há uma dificuldade, e esta é que meu irmão mais velho, Balarama, não acredita na minha versão de que a joia está com você. Destarte, eu lhe peço, ó pessoa de grande coração, mostre-me a joia só uma vez, diante dos meus outros parentes, de forma que eles possam ser pacificados e rejeitem vários tipos de rumores. Você não pode negar que a joia esteja consigo, pois nós podemos entender que você aumentou sua opulência e está executando sacrifícios num altar feito de ouro maciço. As propriedades da joia eram conhecidas. Onde quer que a joia permanecesse, produziria para o guardião mais de 2 mounds de puro ouro diariamente. Akrura estava adquirindo ouro naquela proporção e distribuindo-o profusamente em desempenhos de sacrifícios. O Sr. Krishna citou o esbanjamento de Akrura com relação ao ouro, como uma evidência positiva que ele possuía a joia Samantaka. Quando o Sr. Krishna, em termos amigáveis e com doce linguagem, convenceu Akrura sobre o fato real, Akrura entendeu que nada podia ser escondido do conhecimento de Krishna. Portanto, ele tirou a valiosa joia, coberta com um tecido, mas brilhando como o sol, e apresentou-a ante Krishna. O Sr. Krishna tomou a joia Samantaka em sua mão e a mostrou a todos os seus parentes e amigos presentes, e então devolveu a joia a Akrura na presença deles, de forma que eles saberiam que a joia estava sendo mantida de fato por Akrura na cidade de Dwarka. Esta história da joia Samantaka é muito significativa. No Srimad Bhagavatam, é dito que qualquer um que ouvir a história da joia Samantaka, ou descrevê-la, ou simplesmente lembrar-se dela, será liberado de todos os tipos de difamação e das reações de todas as atividades ímpias, e assim atingirá a mais elevada condição de paz. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 57 de Krishna, intitulado A Matança de Satrajit e Satadhanva.